Dayara. Bom, pessoal, novamente aí, obrigada pela oportunidade. Hoje aqui a Intel e a VMware estão juntas aí para mostrar para vocês um pouco das nossas soluções do ponto de vista de aplicações em ambiente multicloud. Mas antes mesmo de falar sobre solução, pessoal, eu vim trazer aqui um pouco para vocês de quais são os desafios comuns que quem já está nessa jornada aí de aplicações modernas, né, microserviços, né, Samantha, sim, container, enfrentam. Eu tenho certeza que vocês enfrentam vários, porque apesar de serem ecossistemas extremamente poderosos, existem muitos desafios que os times têm que lidar no dia a dia. Alguns deles eu cito para vocês aqui. Um deles, o principal, que os clientes sempre reclamam. Pô, Carla, aqui na minha empresa a gente tem sérios problemas para fazer onboarding de novos developers. Como que eu faço para que o meu dev novo, ele possa mais rapidamente passar a produzir novas aplicações? Esse é um dos temas, dos desafios que a gente tem escutado dos nossos clientes. Outras coisas são a parte de quantas milhões de ferramentas existentes e processos diferentes, né, aí nesse processo de CI/CD, né, que faz com que isso também desacelere a entrega dessas aplicações em produção. Outro ponto importante, e não menos, né, importante aqui, é a parte de Kubernetes, né, Samantha? Sim. A parte de Kubernetes, nem todo mundo está familiarizado, na verdade. É uma tendência, né? É verdade. E aí essa falta de experiência também traz vários desafios, principalmente para os desenvolvedores que antes estariam mais focados na entrega das suas aplicações, eles também têm que aprender sobre a API de Kubernetes, né? O que raios é Kubernetes, né? E como que eles convivem o legado, né, que está ali, tem que ser mantido com as aplicações modernas. Como otimizar isso. Exatamente. Né? Então, esse é alguns dos principais desafios que a gente enfrenta. Tá? Então, como que a VMware, né, e também aí a Intel, pode ajudar vocês? Falando um pouco sobre Secure Path to Production, é um tema bastante utilizado ultimamente. Né? Então, aqui eu vou falar para vocês um conceito de inner loop, porque o Tanzu Application Platform, que é a nossa plataforma de desenvolvimento, ela separa muito bem as responsabilidades. O que é responsabilidade do dev e o que é responsabilidade de SecOps. Eu vou falar para vocês novamente do inner loop, que é aqui o que é o papel do dev nesse processo de entrega de aplicações. O dev, pessoal, ele vai estar muito focado, aqui nesse slide ele está representado pela parte verde, ele está focado, na verdade, em desenvolver o seu código. Qual linguagem que ele vai utilizar, que tipo de projetos que ele vai fazer, como que ele pode, da melhor maneira, fazer a parte de interação e debug das suas aplicações, né? E deixar esse código pronto em determinado momento para que ele seja finalmente comitado e que comece a parte do time de plataformas, aqui representado em azul pelo time de SecOps, a garantir que esse código vai ser deployado em produção com toda a parte de segurança já previamente verificada, toda a parte de scanner, né, de assinatura dessas imagens, build, enfim, todo esse processo de entrega que vocês conhecem muito melhor que eu, seja entregue em produção na sua cloud provider de preferência. Tá? Então, a gente separa muito bem as responsabilidades aqui. E eu explico mais um pouco do que é esse Tanzu Application Platform no outro slide a seguir. Bom, Tanzu Application Platform é uma plataforma de desenvolvimento, como eu já falei para vocês. Ela é, na verdade, um conjunto aí de ferramentas, de projetos open source, bastante conhecidos da comunidade, como, por exemplo, o Backstage, o principal deles, que é o portal de desenvolvimento. Mas a gente também tem o Carvel, tem o Tecton, entre outros, né?
Então, nada mais é do que esse conjunto de ferramentas necessárias para o seu dev consiga produzir de forma muito mais rápida as suas aplicações. E a gente endereça isso aí em 3 grandes pontos. Primeiro, eu já falei, né? Entregar e deployar suas aplicações de forma mais consistente, utilizando essa plataforma com todas as ferramentas necessárias para que você possa, desde o código, desde a parte de criação do código até a entrega, a passagem dele pela sua pipeline, garantindo toda a segurança para que você consiga entregar esse código em produção de maneira consistente e mais segura. Esse é um dos principais pontos que a gente aborda. Segundo mesmo é melhorar a produtividade do desenvolvedor, a partir do momento que ele conta com um portal de desenvolvimento, onde ele vai poder começar de maneira mais rápida, utilizando os aceleradores, né? Aí, para quem é springueiro, né, baseado muitos deles em Spring Initializer, porque essa ferramenta ela foi construída com base na experiência que a VMware tem de Spring, entre outros projetos que a gente atua na comunidade. E, por último, não menos importante, a parte de segurança. Como eu falei, né, a gente preza bastante pela segurança para que esse código chegue à produção, passando por para todos os processos, garantindo que esteja livre de vulnerabilidades. E aqui você pode fazer o deployment em qualquer nuvem, né? Não interessa, você não precisa ter stack VMware para utilizar essa plataforma. Você pode utilizar, ela é multi-cloud, multi-Kubernetes, né? Então você utiliza a infraestrutura de Kubernetes que você quiser e fazer o deployment em qualquer nuvem. Aqui eu estou trazendo para vocês alguns dos principais pontos, que é o portal de desenvolvimento, né? Como que o seu dev consegue começar um projeto de forma mais rápida. Aqui são os accelerators que eu comentei. Os accelerators eles estão baseados em Spring Initializer. Como vocês podem ver aqui, ele é uma plataforma poliglota, né? Você tem tanto a parte de Spring, mas você tem, que é a nossa queridinha, mas você tem também Node.js, você tem Go, PHP, qualquer linguagem de programação que vocês trabalhem na sua empresa. Tá? Então, aqui o dev vai começar a ser muito mais rápido a partir de utilização desses templates, para que ele consiga baixar esses templates para a sua IDE. Próximo slide. E que ele consiga baixar esses templates assim para a sua IDE. Como você vê aqui, você já tem essa visão da sua IDE. A gente trabalha com Visual Code, com IntelliJ, né? Ele baixa esses templates, faz tudo o que tem que fazer, toda a parte de codificação, interação e debug, até o momento que ele vai fazer o commit desse código, né? Essa IDE já está conectada diretamente à nossa plataforma. E você também tem toda a parte de provisionamento de serviços de dados, né, pessoal? A parte de serviço de dados, ela está baseada, você pode provisionar esses serviços, por exemplo, como caching, como database, né, utilizando, por exemplo, Postgres ou RabbitMQ de streaming. E essa magia acontece por conta da nossa integração com o projeto Crossplane. Né? Então, assim, como eu falei, o TAP tem todo esse conjunto de ferramentas e toolkits aí que vocês precisam para fazer esse deployment em produção, desde a codificação até a entrega para o seu usuário final, né? Que o mais interessante aí é deixar os seus usuários mais produtivos, os seus desenvolvedores mais produtivos. E, por último, aqui, não menos importante, é só como você pode ter essa visão da performance da sua aplicação que está já rodando, né, em execução. Então, você vai ver quanto que está sendo consumido de recursos e também de performance com o Live View. Agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Samantha, né, para não consumir muito tempo, porque ela tem muito mais capacidades para apresentar para vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Bem, então, como já foi explicado aqui, né, pela Carla, a gente tem otimização não só do ponto de vista de infraestrutura com VMware, mas também de soluções, tá? Acho que eu posso ir passando. Aí, o que acontece? Basicamente, a Intel lançou o Xeon, né, 4ª geração, que é o nosso processador. Sempre um processador novo, ele tem mais performance, 15% a 30% mais performance. Nós também somos agnósticos como a VMware, ou seja, independente, pode ser multi-cloud o seu ambiente, pode ser on-premise, pode ser híbrido. A gente tem soluções para isso. Veja só, o que eu trouxe aqui hoje, nós temos aceleradores que são trechos de código, algoritmos acoplados dentro do processador.
e que não tem um custo adicional para isso. Você baixa o seu código lá do GitHub, gratuito, e faz a ativação desse acelerador, dependendo da workload que você precisa. Basta baixar lá no GitHub, pessoal, está disponível, eu vou trazer os links aqui para vocês. Tá? Primeiramente, por exemplo, se o seu cliente precisa de apoio no treinamento de modelos e inferência com a parte de inteligência artificial e machine learning, nós temos o AMX. O AMX ele traz 8,6 vezes mais performance comparado com modelos de treinamentos anteriores, até comparativamente com o GPU. Tá? É bem interessante essa solução e é gratuita. Está dentro do nosso processador Sapphire Rapids. Além disso, para a parte de load balancer, ele funciona, esse acelerador, como se tivesse 2 cores em um só. Você faz a ativação e ele vai trazer muito mais performance. Se você precisar, por exemplo, meu cliente está reclamando aqui, né, como a gente já ouviu algumas palestras aqui hoje, eu tenho lentidão, eu tenho problema de latência, eu tenho problema na transferência de dados. Como que a Intel pode ajudar? A gente tem o DSA, tá? Que ele é a parte do Data Streaming, e também a gente tem o In-Memory Analytics. Além disso, a gente tem também o QAT, que ele traz o Quick Assist. Ele vai trazer compressão e decompressão de dados de uma maneira muito mais ágil. Então, para você que é responsável aí pela parte de dados, backup, integridade de dados, pode conhecer o QAT, e também é gratuito, está dentro do Sapphire Rapids. Aqui eu trouxe um exemplo com o VMware, a gente usando o Xeon 4ª geração, né, que é o Sapphire Rapids, para um código em TensorFlow. Veja que a gente consegue 9,6 vezes mais performance usando o Sapphire Rapids com VMware. 5 vezes mais performance, aí vai depender se é para inteiro, se é para ponto flutuante. A Intel ela é a número 1 em desenvolvimento open source no mundo, tá? Principalmente para desenvolvimento, claro, com Linux. A gente tem desenvolvimento e aplicativos, soluções para otimização em PyTorch, TensorFlow, Spark, Kubernetes, falando de containers, né, de containerização, ou até de aplicações monolíticas. Aqui eu trouxe alguns exemplos no GitHub, como eu mencionei. Vocês podem ter acesso gratuitamente a essas soluções. Por exemplo, vai depender da workload que você precisa. Você faz o download e começa a otimizar seu código em PyTorch, em TensorFlow. E também temos o Intel Optimize Cloud Receipts, ou seja, dentro do Terraform, usando ativações para automação, também é gratuito, já está o link aí para vocês. Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação, né, Cá? Exato. Basicamente, além das soluções, então, em hardware, a Intel tem solução de software, vocês podem baixar gratuitamente no GitHub, e também temos o One API, seja para High Performance Computing, para inteligência artificial, ou mesmo para uma necessidade de analytics. Muito obrigada aí pela disponibilidade e tempo de vocês. E, pessoal, para quem está aqui, a gente tem o stand, né? Tanto eu como a Samantha estaremos lá. Pouco tempo para a gente explicar, né? Bastante coisa para falar, mas a gente pode falar um pouquinho mais para vocês, entender um pouquinho dos use cases e ver como é que a gente pode colaborar ainda mais. Isso. Obrigada pela oportunidade. Alguma dúvida, né? A gente está à disposição.